Amados irmãos, graça e paz. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 3. Abra a Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 3. Posicione nele. Antes, porém, de pregar, eu gostaria de fazer um pequeno momento de oração por duas pessoas. Rosilene, que oramos por ela na semana passada, estava na UTI, em coma, em momento muito difícil, entubada, e agora houve uma melhora, mas o quadro ainda é o mesmo, assim, ainda permanece na UTI, né? E vamos orar também por Judite, a mãe de Selma, que também se encontra em um estado difícil da questão da saúde, não é? Curva sua cabeça por um instante. Pai, muito obrigado, Senhor. Nesse momento, como igreja, nós queremos colocar nas tuas mãos essas duas senhoras que estão passando por momentos difíceis na sua saúde, Rosilene e Judite. Em nome de Jesus, Pai, pelo teu Santo Espírito, modifica este quadro e que elas possam sair o mais rápido possível desses hospitais. Pai eterno e santo, muito obrigado. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós vamos começar hoje o capítulo 3 do Evangelho de Lucas. Nós vamos até o versículo 20, onde é apresentado aí o ministério de João Batista. O texto começa com referenciais históricos, políticos e geográficos. Ele começa da seguinte forma: no 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galileia, e seu irmão Filipe, tetrarca da região da Itureia e Traconites, e Lisânias, tetrarca de Abilene, sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás, a palavra de Deus veio a João, filho de Zacarias, no deserto. Olhe para mim um momento. Você já sabe que nos capítulos 1 e 2 de Lucas foi falado sobre a infância de Jesus e do seu arauto, o arauto do Senhor Jesus, João Batista, aquele que vem para preparar o caminho, preparar os corações. Nesse momento começa o ministério de João Batista, e aqui nós temos referenciais históricos, políticos e geográficos expressos em dois níveis. Você tem aqui os referenciais políticos. Primeiro referencial, Tibério César. Tibério César é filho de César Augusto. César Augusto no começo do Evangelho, e agora já se passaram aproximadamente aí 18 anos, ano 25 a 27 mais ou menos, começa a gestão do seu filho no Império Romano, Tibério César. E, irmãos, nós temos uma dinastia distribuída aqui. O grande Herodes, aquele Herodes que inicia a dinastia herodiana, ele teve 4 filhos, mas os mais conhecidos deles, os 3 que governaram, foram Herodes Arquelau, Herodes Antipas e Herodes Filipe. É uma dinastia herodiana. Então, o que aconteceu? O Herodes, o Grande, quando ele morre, a Palestina foi dividida em jurisdições. E algumas dessas jurisdições foram ocupadas pelo seu filho. Só que aí tem uma pessoa que substituiu um de seus filhos. No caso, Pôncio Pilatos, governador da Judéia. Quem ficou como governador da Judéia tinha sido Herodes Arquelau, mas os historiadores dizem, sobretudo Flávio Josefo, que é o historiador importante do século I, ele disse que Herodes Arquelau fez uma gestão tão ruim que botaram em substituição Pôncio Pilatos. E ficou 2 filhos de Herodes o Grande,
Herodes, esse Herodes aí, é o chamado Herodes Agripa. Você se lembra daquela frase, dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus? É feito dentro da gestão ou da questão de Tibério César. Seria esse o César? E de Agripa, Herodes Agripa, que é esse Herodes aí. Perceba que ele tem o nome de tetrarca. Tetrarca é porque ele é responsável por uma quarta parte de jurisdição. Tetra, 4, arqui, príncipe, ele é um subpríncipe. É um dos filhos de Herodes que pegou a Galileia, a região norte da Palestina. Seu irmão Filipe, tetrarca de uma parte, a região da Itureia, Traconites, Lisânias, tetrarca de Abilene. Esse Lisânias não tem muita informação nos livros históricos sobre eles. Mas aqui nós temos, irmãos, 2 referenciais religiosos, que são Anás e Caifás. Anás é o sacerdote do coração do povo, é o mais velho. Vocês que conhecem a teologia do Antigo Testamento sabem que só pode ter um sumo sacerdote. Por questões políticas, Anás, que é o mais velho, ele foi deposto do seu cargo, do seu posto. E quem foi colocado no lugar dele foi o seu filho mais novo, Caifás. Então, Lucas, ele é muito sensato em registrar os 2. Por quê? Porque ele cita a situação religiosa real do século I na Palestina. Você tinha um sumo sacerdote oficial, pro forma, para atender às demandas do Império Romano, que é o filho de Anás, Caifás, e você tem um sumo sacerdote do coração do povo, aquele que é real, aquele que é o mais velho, aquele que vinha numa ordem correta, aquele que se posicionava, que era o pai de Caifás, que é Anás. Esta é a situação real. E aqui uma fraseologia do Antigo Testamento. O texto diz que nesse contexto, a palavra de Deus veio a João. Essa expressão, a palavra de Deus veio a, é uma expressão do Antigo Testamento. Lucas está utilizando essa expressão no sentido de qualificar João Batista como um profeta na mesma linha que, por exemplo, Abraão, Samuel, Natã, Elias, Jeremias, Malaquias, todos esses profetas, quando recebem a palavra do Senhor, a expressão é a mesma. A expressão é: a palavra de Deus veio a Isaías, a palavra de Deus veio a Jeremias. Então, ele utiliza a mesma expressão para dar esse ar de importância para João Batista, uma importância verdadeira, porque dos profetas ele haverá de ser o maior deles. E aqui o seu ambiente, onde ele exercerá o seu ministério. Qual é o ambiente? No deserto. Deserto de onde? Irmãos, a Palestina, você vai ver entre o Mar da Galileia, lá ao norte, e o Mar Morto aqui ao sul, uma linhazinha passando por ali, o Rio Jordão, praticamente num lado deserto. A parte norte é mais fria e mais baixa. A parte sul é mais quente e mais alta. É por isso que nos textos do Novo Testamento, quando fala a Jerusalém, diz: está subindo a Jerusalém. Geograficamente falando, é mais alta Jerusalém em relação à linha do mar. Aí o João Batista, ele vai executar o seu ministério de proclamação da palavra do Senhor, preparando os corações dos ouvintes para o Messias, aí no Rio Jordão. Este é o contexto geográfico de onde isso acontece. Vamos para o versículo 3. O versículo 3 diz o seguinte: ele percorreu toda a região nas imediações do Rio Jordão, pregando o batismo de arrependimento para remissão dos pecados. Olhe para mim um momento. O que é que João está fazendo? João está pregando
arrependimento para o seu povo. Arrependimento, a ideia de um pesar genuíno pelo pecado, uma sincera resolução pessoal em romper com o pecado e se abster do pecado e viver para o Senhor. Com a ideia, irmãos, de real conversão. Como? Arrependimento não é remorso, não é tristeza por um quadro ruim. Tem muita gente que não se arrepende, fica triste, mas não muda. Arrependimento é mais profundo que remorso. É mudança de vida com prática que reflete essa mudança que ocorre no interior do homem, e nós vamos ver. Irmãos, arrependimento é uma atividade refletida. E essa atividade refletida de mudança de vida está sendo marcada por um rito religioso específico. Qual é o rito? Um batismo, e a ideia, os historiadores mostram isso, no Rio Jordão, por imersão. Um batismo, onde naquele batismo há uma prova visual, prática, para todos, visível, de uma mudança que ocorreu no interior, e a pessoa quer mostrar publicamente essa mudança. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Ezequiel, no capítulo 36, os versículos 25 e 26, para que vocês possam ver, ter uma ideia do que se propõe João Batista. Ezequiel, no capítulo 36, nos versículos 25 e 26, palavras do Senhor, o texto diz assim, Ezequiel 36, versículos 25 e 26. Então aspergirei água pura sobre vocês, e vocês ficarão purificados. Eu os purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos. Eu lhes darei um coração novo e porei dentro de vocês um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhe darei um coração de carne. É essa ideia de mudança interior que é marcada por um rito exterior, no caso, o batismo por águas, as águas dando essa ideia de um sinal, um selo externo aplicado ao corpo, mas há uma graça interna que é aplicada ao coração, que é aplicada à vida. Agora, irmãos, aqui nós temos algo inusitado. Por quê? Quem está fazendo isso é João Batista. E a quem ele propõe isso é aos judeus. E os judeus só utilizavam uma prática assim em relação àquilo que é chamado de prosélito. O que é isso? Quando alguém não era judeu e queria vir ao judaísmo, além de se submeter às práticas e os ritos do judaísmo, e dentro desse contexto, a questão da circuncisão, também passava por um crivo de batismo em águas. E o que é que João está dizendo? João está dizendo ao seu próprio povo que tem que batizar de novo, porque a religiosidade que eles defendem, na prática, é vazia. Isso é muito forte. João está pregando o arrependimento para o judeu e, de uma certa forma, dizendo a ele: se arrependam, porque o que vocês vivem é uma falsidade, é uma hipocrisia. Se arrependam. Os judeus consideravam os gentios como imundos. Submetiam os gentios ao batismo. Mas aplicar o batismo ao próprio povo judeu com ousadia e dizendo: vocês precisam se arrepender, que a sua religiosidade é vazia. Nesse momento, irmãos, me perdoe a franqueza, mas João Batista é muito macho. Ele está
confrontando o seu próprio povo com a realidade espiritual que esse povo vivia naquele momento. Ele é simples, ele é direto e ele prega com ousadia. O que esperar de um homem cheio do Espírito Santo desde o ventre da sua mãe? E segue o texto, irmãos, ele é um arauto. Eu não botei isso no... Eu juro que eu não botei isso. O proprietário do Onix vai ligeiro, viu? Resolver aí o problema. Já vai voltar aí o texto. Pode voltar, aí já é o final. Vá para o versículo 4. Pode voltar? Posso voltar daqui? Aqui volta também. Pronto, versículo 4 e 5. Pregação de João Batista. Conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto, preparem o caminho do Senhor, endireitem as suas veredas. Todos os vales serão aterrados, todos os montes e colinas serão nivelados, os caminhos tortuosos serão retificados, as estradas irregulares serão aplanadas, e toda a humanidade verá a salvação que vem de Deus. Vamos todos juntos repetirmos o versículo 6? E toda a humanidade verá a salvação que vem de Deus. João Batista, ele se posiciona como um arauto do rei. O arauto, irmãos, é aquela pessoa que vai à frente, preparando o caminho para que o rei possa andar. Quero lembrar os irmãos que o rei, ele anda em liteira. No século I, os reis andavam em liteira. O que é uma liteira? Você já deve ter visto algum filme em que alguém, ele é conduzido dentro de uma espécie de andorzinho, um palcozinho, né? Ele entra dentro e as pessoas levantam e vão conduzindo, geralmente 4 ou 8 escravos fortes, vão conduzindo o rei a pé dentro de uma liteira. Era assim que os reis andavam antigamente. Irmãos, eu só pensei eu como rei num troço desse. O povo ia comer da banda podre, não ia não? Tendo que levar 105 quilos. Mas veja só, qual é a necessidade do arauto? O arauto, ele vai avisando para que o caminho seja preparado por causa da liteira. Tu já viste esses homens andando numa liteira, num caminho ruim? O que é que pode acontecer com esse rei? Não é verdade? Eu não posso perder a piada. Irmão, se fosse Ramilson numa liteira dessa. Os irmãos conhecem. Ele é meu amigo, ele vai entender. Brincadeira. Mas você já viu camarada andando aqui numa rua ruim, num momento ruim, o rei vai cair da liteira. Então é necessário que alguém vá avisando em todo o caminho e que esse caminho vá sendo preparado para que o rei possa caminhar naquele caminho sem problema algum. Sem problema algum. Só que aqui, irmãos, esse arauto, João Batista, ele é arauto do Messias. E o caminho que está sendo preparado não é um caminho por onde o Messias haverá de passar, mas é um caminho no coração das pessoas, para que esse Messias possa encontrar um espaço caminhando por caminhos de arrependimento, porque não pode haver salvação sem arrependimento. Então ele vai falando, vai pregando um batismo de arrependimento. A ideia é de preparação moral, espiritual, para a chegada do Messias. E aqui a gente vê que
o endireitamento das veredas é aquela ideia de proporcionar a Deus um fácil acesso ao coração, um coração preparado para receber esse rei que há de vir. O doutor Hendrickson, ele fez um quadro muito interessante. O Dr. Hendrickson é um dos grandes estudiosos da teologia do Novo Testamento e tem um comentário muito rico sobre o livro de Lucas. E ele fez para cada texto desse que está sendo aplicado de forma simbólica, uma aplicação mais real. Por exemplo, voz que clama no deserto. Irmãos, essa é a mensagem de João Batista, clamando no deserto. Preparem o caminho do Senhor, endireitem as suas veredas. Veredas são caminhos. Veredas são caminhos. A ideia é que por meio de uma conversão genuína, torna-se possível ao Senhor fazer uma vereda direita para o coração, para a salvação. Lá diz, todos os vales serão aterrados, todos os montes e colinas serão nivelados. Aquela ideia de que toda a manifestação de humildade fingida, toda atitude de orgulho, toda arrogância precisa ser removida para a passagem do rei. E ele coloca, os caminhos tortuosos serão retificados, as estradas irregulares serão aplanadas. Aquela ideia de que a indiferença, a despreocupação, a inconstância devem dar lugar ao interesse genuíno pelo Senhor. Toda a humanidade verá a salvação que vem de Deus. Então, as pessoas de cada região, de cada nação, vistas em sua fraqueza e necessidade, haverão de experimentar a grande e maravilhosa salvação providenciada por Deus. Que povo é esse? Um povo que tem muitos pecados. Justamente as pessoas que vão até João Batista. Perceba, João tem como palco de pregação o deserto. Ele não está nas grandes cidades. E no deserto, pregando, as pessoas vão até ele. E não são poucas pessoas. Você está com a Bíblia aberta? Veja o que diz o texto. João dizia às multidões que saíam para ser batizadas, raça de víboras. Quem deu a entender que vocês podem fugir da ira vindoura? Produzam frutos dignos de arrependimento e não comecem a dizer uns aos outros, temos por pai Abraão, porque eu afirmo a vocês que Deus pode fazer com que destas pedras surjam filhos a Abraão. E também o machado já está posto à raiz das árvores. Portanto, toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Povo pecaminoso que vai até ele, grandes multidões. E entre essas multidões, irmãos, é fácil, pela vestimenta, reconhecer a casta religiosa dessa época. Fariseus e saduceus. E essa religiosidade falsa, uma religiosidade que João sabia que eles não demonstravam sinceridade no seu relacionamento com Deus, quando João reconhece essa casta dentro da multidão, a palavra que João utiliza é raça de víbora. Aqui, irmãos, eu gostaria de lembrar que uma víbora no deserto é uma cobra que se esconde com muita facilidade. Porque a víbora do deserto, geralmente, ela tem a coloração de pedras ou de folhas secas. Então, era muito fácil ser mordido por uma víbora do deserto, porque ela se misturava com o ambiente e você não a reconhecia com facilidade. Então, João, quando aplica
raça de víboras, ele tem como imagético a víbora do deserto, que se mistura, que você tem dificuldade de identificar com facilidade. E essa raça de víboras são enganosas, são difíceis de serem reconhecidas, porque são confundidas, mas elas são perigosas. São perigosas. E ele chama de raça de víbora, e ele alerta para o juízo final, quando ele fala na ira vindoura. Quem foi que disse que você vai fugir da ira vindoura? Hipócrita, raça de víbora. Irmãos, essa ira vindoura aponta para o ser humano não regenerado. Essa ira, ela é vindoura, ou seja, não é uma coisa que vai acontecer agora. Não é no presente, ela é vindoura. Ela haverá de ocorrer. Sem conversão genuína, não podemos fugir desta ira. O arrependimento, quando genuíno, deve ser acompanhado de uma vida frutífera. E aqui ele acusa: vocês pensam que pelo fato de vocês dizerem que são filhos de Abraão, vocês estão livres disso? É. Aí nós olhamos para isso, pensamos, inclusive, que isso não tem nada a ver conosco, mas tem, irmãos. Você pensa que pelo fato de você estar arrolado na membresia do Igreja Batista, você está salvo? É. Você pensa que você, estando arrolado numa membresia do Igreja Presbiteriana, Assembleia Metodista, qualquer uma delas, o fato de você ser dessa membresia lhes dá direito. A igreja não é o cartório do céu. É possível, irmãos, que uma vida religiosa seja maquiada. Muito embora a maquiagem religiosa e espiritual seja uma das piores que um ser humano pode levar, porque é muito pesado. A maquiagem religiosa e espiritual, você mente para você mesmo, mente para todo mundo, e o que é pior, você mente para Deus. É difícil não se levar uma maquiagem religiosa, espiritual, e não adoecer emocionalmente. É uma maquiagem muito pesada. Irmãos, 1 Samuel 16, Deus conhece o homem, não só o seu exterior. Deus conhece o homem no seu inteiro. Deus sabe do homem como um todo. Ele conhece você de forma profunda e tremenda. Até os fios de cabelo de sua cabeça são conhecidos por Deus, mas mais importante do que os fios da sua cabeça, que no caso do pastor Tomás não é muito difícil de contar, né? Porque ele já começou um processo de arrebatamento. Os cabelos foram primeiro, mas o senhor vai encontrar os seus cabelos lá, pastor, em nome de Jesus. Mais importante do que os fios. Eita, agora chegou outro no mesmo tempo. Mais importante do que os fios de cabelo, irmãos, são os pensamentos que nós temos dentro da nossa cabeça, e o Senhor sabe de todos eles. O Senhor sabe de toda a nossa vida, Ele conhece todo o nosso ser. Agora a mensagem que João traz, ela é muito pesada para o povo judeu. Você pensa que pelo fato de você ser israelita, você está livre do castigo eterno? Você está livre do pecado eterno? Não, você vai entrar. O pau que dá em Chico bate em Francisco. Vocês vão entrar também. Chico riu agora. Então, irmãos, versículos 10 a 14, o texto diz o seguinte: então as multidões perguntaram a João: o que é que nós devemos fazer? Resposta às multidões: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. Quem tiver comida, faça o mesmo.
Também alguns publicanos chegaram para ser batizados e perguntaram a João: mestre, o que nós devemos fazer? E ele respondeu: não cobrem mais do que o estipulado. Terceiro grupo, também soldados lhe perguntaram: e nós, o que devemos fazer? E ele lhes disse: não sejam prepotentes, não façam denúncias falsas e contentem-se com o salário que vocês recebem. Irmãos, aplicação prática. O pecado, ele precisa ser delineado. O pecado precisa ser compreendido. O pecado precisa ser entendido, confessado, para que haja libertação. E aqui nós temos 3 grupos. A multidão, perceba, a grande multidão. Essa grande multidão, a sugestão, a orientação que João dá é a questão da túnica. Se você tem 2 de uma, a túnica era uma roupa, digamos assim, uma base de roupa que era necessário apenas uma. Vinha uma segunda roupa com base na túnica que ficava por baixo, né? Então, geralmente, a pessoa só usava uma mesmo. Roupas, no século I, irmãos, são artifícios, são coisas caras. Não é fácil. Então, se uma pessoa tinha roupas em grande quantidade, que ela ajudasse aqueles que não têm. E essa bondade, essa misericórdia, ela também é expressada no segundo elemento, que é justamente o pão. Quem tiver comida, faça a mesma coisa. Qual é a ideia? Partilhe voluntariamente. Mostre misericórdia. Mostre bondade, sobretudo àqueles que têm necessidades para serem atendidas. Para todo mundo, misericórdia, bondade, voluntariedade, ajuda. Qual é o contrário disso? Egoísmo. 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 Aí mais 2 grupos. Publicanos. Os publicanos eram os cobradores de impostos. A tentação mais forte para o publicano era ele extorquir as pessoas às quais eles cobravam os tributos. E ele ganhar com essa extorsão. De forma corrupta, roubar as pessoas, extorquindo-as. Então, nesse momento, João diz, olha, não cobre mais do que aquilo que está prescrito. É uma espécie de calo pecaminoso comum que está na frente daquele que cobra imposto, né? Me parece que é um pecado muito peculiar, muito próximo dessa vocação. Assim como nos soldados, pecados que estão muito próximos da vocação, porque no caso do soldado, ele pode utilizar a sua força policial para obter favores. Então, a força policial pode ser feita como uma denúncia falsa. Olha só. Uma denúncia que parte de uma força policial. Que peso isso não tem num julgado? E aqui um policial corrompido pelo pecado, ele pode fazer uma denúncia falsa, com corda ou sem corda. Então ele está utilizando da sua prerrogativa, da sua força, do seu cargo, de forma ilícita, buscando bens, buscando favores, falso testemunho. E ele fala aos policiais de uma forma bem direta, acerca da virtude do contentamento. Se contenha, ou fique contente com aquilo que você tem recebido. Em algumas Bíblias traz como soldo. Soldo é o salário do soldado. Soldado recebe soldo.
assim como reverendos e pastores recebem prebenda. Soldado recebe soldo. Então, fique contente com o dinheiro que você recebe e utilize a sua profissão, seu nível de influência para o bem. A ideia é essa. Havia uma expectativa no coração do povo. Versículo 15. Estando o povo na expectativa e pensando todos em seu íntimo a respeito de João, se por acaso ele não seria o próprio Cristo, João tratou de explicar a todos: eu, na verdade, batizo vocês com água, mas vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desamarrar as correias das suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Cuidado com fogo. O fogo vem no versículo 17. Ele tem a pá em suas mãos para limpar a sua eira e recolher o trigo no celeiro. Porém, queimará a palha num fogo que nunca se apaga. E assim, com muitas outras exortações, João anunciava o evangelho ao povo. Essa é a mensagem. Havia uma expectativa messiânica. Será que este João que prega com essa força, com esse ímpeto, que arrasta multidões para o deserto, para repensar sua vida sobre arrependimento, seria ele o Cristo? Seria ele o Messias? Aí o próprio João responde, cheio do Espírito Santo, fala com convicção, responde que existe uma forte distância qualitativa entre ele e o Messias. Essa distância qualitativa é tão grande que ele não pode sequer fazer o serviço de um escravo para o Messias, porque desamarrar as sandálias era função de escravo. Ele diz, desse Messias que virá, nem escravo eu tenho condições de ser. Eu batizo com água para uma marca de arrependimento, um sinal de arrependimento. Mas esse que vem após mim, ele batiza com fogo. E aqui, irmãos, é o fogo da condenação. E aonde está a figura de linguagem que marca esse juízo? O trigo bom é juntado no celeiro. Batismo em água. O arrependido, aquele que busca a Deus. A palha, o que é que se faz com a palha? É queimada num tipo de fogo que nunca se acaba. Então, de forma metafórica, é colocada a ideia da condenação eterna. O fogo é ira, é julgamento. Esse Cristo, quando aceito no coração em arrependimento e fé, ele gera fruto, mas quando recusado, essa pessoa se torna uma palha digna de ser queimada num juízo vindouro. E encerrando o texto, Herodes, o tetrarca, sendo repreendido por João por causa de Herodias, mulher de seu irmão, e por todas as maldades que o mesmo Herodes havia feito, acrescentou a todas as outras ainda esta. O que foi que aconteceu com João Batista? Mandou prender João. Esse homem de pregação maravilhosa, ele termina preso. Irmãos, eu gostaria de ressaltar algumas verdades espirituais, tomando como base a vida inspiradora deste homem chamado João Batista, um preparador de corações, um pregador verdadeiro,
um profeta de Deus diante de um triste quadro. Qual triste quadro? No século I, na Palestina, onde João executa seu ministério, esta região está dominada por pessoas perversas. A dinastia herodiana é perversa. Perversa. Da dinastia herodiana, segundo o historiador Flávio Joséfo, só um é mais ou menos bonzinho. Herodes Filipe é o único que tem ainda um parecer positivo da história. Porque o restante dos filhos de Herodes o Grande e o próprio Herodes o Grande são pessoas perversas. Quero lembrar aos irmãos que Herodes o Grande, o pai, aquele que inicia a dinastia, aquele que construiu o templo, ele era meio judeu e meio idumeu. Ele desconfiou da sua esposa Mariane e de 2 de seus filhos que queriam lhe tomar o poder, ele mandou matar. Um de seus filhos, os Herodes, que vem logo após, um deles, é aquele que é responsável por provocar, digamos assim, terríveis perseguições contra a igreja primitiva no livro de Atos. Esse próprio Herodes, o Grande, se não me falha a memória, e se não estou confundindo, é aquele que mandou matar as crianças. A partir do momento que soube que Jesus havia nascido. Não é pessoa boa, não, irmão. É dinastia de gente perversa. Dinastia de gente ruim. E o que é pior, essa perversidade, ela se estende também à área religiosa. Não obstante você ter um sacerdote, em tese, que era do coração do povo, que era Anás, as forças políticas corruptas colocam Caifás no lugar de Anás, como sacerdote oficial, o que nos mostra que até a própria religiosidade sofria com os atos de corrupção. Corrupção, irmãos, perversidade, corrupção. Ele vivia um momento obscuro, terrível, trevas, mas no meio das trevas, ele como pregador da luz, fazia diferença, pregando a verdade no deserto e pelo Espírito Santo de Deus, as pessoas sendo conduzidas ao arrependimento. É por isso, irmãos, que no mundo pecaminoso, a mensagem do Evangelho, ela é incômoda, porque a mensagem do Evangelho, ela deve ser pregada na unção do Espírito, iluminada pela luz poderosa do nosso Senhor. E quando a luz chega, mostra toda a podridão que existe nas trevas. Ponto final. E quando João Batista começa a pregar, ele fala a todos. Ele fala dos erros e pecados da multidão. Ele fala dos erros e pecados daqueles que compunham uma classe mais organizada, publicanos, soldados. Mas ele vai até o rei dizendo, você está errado. Você está errado. Você desejou e tem. A questão de Herodes Antipas é terrível. Herodes Antipas, ele casou-se com a sobrinha, praticamente, divorciou-se da esposa e casa com a sobrinha, Herodias. Porque essa moça havia sido casada com o irmão dele. E João denuncia. Por quê? Porque esse Herodes, ele era praticamente casado com uma outra pessoa. Então ele denuncia toda essa vergonhice que já havia naquele quadro. Ele fala a todo mundo daquilo que está errado. Está errado isso, está errado isso, está errado isso, está errado isso. Pode ser quem for. Pode ser quem for. Fantástico. Um ambiente perverso, surge um homem incomum. Incomum, irmãos. Porque a Bíblia nos mostra que João Batista era uma pessoa que tinha vestes incomuns. Ele se vestia de quê? De peles. Ele tinha uma dieta incomum. Ele comia o quê? Gafanhotos e mel silvestre. Ele era um homem que sabia da sua identidade.
quando pergunta, você é o Cristo? Não, eu não sou o Cristo. Ele sabe quem ele é. E é da boca desse homem que vai sair uma das expressões mais fantásticas acerca de Jesus e de humildade por parte dele. Porque ele poderia se aproveitar desse momento, irmãos. Ele poderia dizer, o Cristo sou eu. Não poderia ou não? Poderia se aproveitar desse momento diante das multidões e se proclamar como Cristo. Mas ele é profeta do Senhor, fala a verdade do Senhor, na autoridade do Senhor, conclamando o arrependimento do Senhor. E ele é um homem de verdade e não se utiliza disso para promoção social. E mais na frente, sabe o que é que ele vai dizer sobre esse Cristo? Convém que ele cresça e que eu diminua. Ele tinha identidade, mas ele também sabia das suas limitações. Quando perguntam a João Batista, você é o Cristo? Ele disse, não, desse daí. Eu não tenho condição nem de amarrar a sandália dele. Eu não tenho condição nem de agir como escravo. Ele sabia do que significava ser o Cristo, o Messias. E ele sabia que ele não era isso, mas sabia que vinha em nome desse Messias. Ele tinha uma dinâmica incomum, irmãos. Enquanto os sacerdotes agiam no templo, enquanto os religiosos agiam na sinagoga, ele não vai para as grandes cidades, ele vai para o deserto, e é do deserto que ele prega a verdade do arrependimento. É necessário se arrepender dos pecados. E ele prega, irmãos, ele está num lugar incomum. A sua dinâmica é incomum. Enquanto os sacerdotes religiosos têm uma dinâmica estática nos templos e nas sinagogas, João Batista é dinâmico e ele vai até o povo dizendo, se arrependam, se arrependam, se arrependam. Ele traz em si, irmãos, uma mensagem poderosa. Que mensagem é esta? Ela é uma mensagem que tem preocupação com a conversão verdadeira. João está querendo que as pessoas se convertam ao Senhor. Ele não está pedindo que as pessoas adiram à sua causa. Há uma diferença muito grande. Uma pessoa pode aderir à causa do cristianismo e não necessariamente ser nova criatura. E existem muitas pessoas que aderem à causa do cristianismo para obter da aderência a essa causa benefícios para si mesmo. Ele está conclamando pessoas que se arrependam diante do Senhor. E qual é a diferença da conversão para a adesão? São os frutos. Quem adere não tem fruto, mas quem é nova criatura frutifica. A pregação de João Batista é fundamentada na palavra. Tudo aquilo que foi dito a partir dele está baseado, irmãos, no livro de Isaías, no capítulo 40. Se você ver do versículo 1 até o 6, é o ministério de João Batista, são as palavras de João Batista que lá estão. João prega a palavra a este povo, uma palavra de arrependimento, porque é essa palavra que precisa. A pregação de João, ela é abrangente, vai para multidões, mas ela é específica quando ela atinge as pessoas. João dá a cada uma delas a oportunidade de reconhecer aonde elas precisam vencer suas pecaminosidades. Veja nos versículos 11 até 14, nas respostas que João dá à multidão, aos soldados e aos publicanos. A multidão, irmãos, isso atinge a nós até hoje. Partilhe o que você tem com aqueles que têm necessidades. Faça uma reflexão da sua vida como cristão. Sua vida como cristão tem um sentido altruísta para o outro ou egoísta para si mesmo? Veja a lição que ele dá aos soldados. Qualquer que seja seu trabalho, faça bem, faça com justiça. A mesma lição que, em tese, é colocada para o publicano.
uma pergunta para nós pode surgir dessa orientação. Você utiliza o seu trabalho, a sua vocação para a glória de Deus? Ou você deixa Deus longe da sua vida profissional? Como se, porventura, ele não se importasse em todos os aspectos do seu ser. Irmãos, pense na resposta que João Batista dá aos soldados. Fiquem contentes com o que vocês ganham de salário. Isso repercute até nós hoje. Irmãos, vocês são pessoas agradecidas por aquilo que têm, ou murmuram e anseiam fortemente por aquilo que não possuem? A resposta a isso e essa reflexão é profunda. A mensagem de João, ela nos toca até hoje. Uma mensagem exortativa. João denunciava a hipocrisia religiosa. Uma mensagem de confronto. João confrontava as pessoas com a prestação de contas no dia vindouro. João mostra a necessidade de arrependimento. Arrependimento não é remorso. Tem que ter mudança de vida. João confronta com ousadia quem precisa ser confrontado. Pregou para multidões, grupos específicos, mas apontou os erros daqueles que eram mais poderosos. E no final do ministério de João, relatado por Lucas, onde é que João foi colocado? Na cadeia. Seria João um símbolo de fracasso? Irmãos, para o mundo, ele é um símbolo de fracasso. Mas para Deus, ele é aquele que cumpriu cabalmente a sua vontade. Para ser bem sincero, irmãos, para aquilo que a sociedade atualmente define como sucesso, nem Jesus se encaixa. O próprio Jesus diz: eu sou pobre, eu não tenho, os lobos têm covis, as árvores têm, eu não tenho nem onde botar a cabeça. Do ponto de vista da definição de sucesso no mundo pós-moderno, nem Jesus se encaixa. Veja um homem como esse, um pregador poderoso, que por causa das suas palavras, ele foi colocado em um lugar difícil. Irmãos, eu gostaria de dizer uma coisa para os irmãos, aproveitando, inspirado na ousadia desse evangelista chamado João Batista. Eu gostaria de dizer algo. Não falei com o pastor Tomás, não falei com os pastores auxiliares, e aquilo que eu vou dizer, eu assumo pessoalmente minha responsabilidade. Eu não combinei, não falei nada com eles. Eu quero deixar isso claro, que nesse momento que eu vou falar é de minha responsabilidade. E eu assumo as consequências daquilo que haverei de falar. Irmãos, eu gostaria de dizer aos irmãos, inclusive porque eu sou mentor do Ministério Infantil, eu acompanho aqui os ministérios, as crianças dessa igreja. E eu gostaria de dizer aos irmãos que bebês não são monstros. Quero dizer aos irmãos que bebês não são monstros. Eu não posso qualificar como monstro aquilo que a Bíblia chama de bênção. O Dr. Luiz Saião, no seu livro, Agora Sim, Teologia na Prática, do começo ao fim, ele destina o primeiro capítulo com o título A Teologia do Neném. E ele fala uma coisa muito interessante que eu quero compartilhar com os irmãos. Ele diz o seguinte: é uma infantofobia geral. A discriminação é total. Os nenéns, eles não têm vez. A mídia apresenta com frequência a defesa dos direitos dos mais diversos grupos. Direito dos negros, dos árabes, das mulheres, dos índios,
dos adolescentes, até isso é manifesto, até as mais diversas preferências sexuais também recebem a sua apologética. Animais silvestres, plantas raras, gatos, cachorros também são contemplados. Até objetos cultos populares são protegidos legalmente contra a discriminação. Já no caso dos nenéns, isso não acontece. Milhões de abortos praticados pelos que são chamados entendidos, a partir dos chamados problemas sociais. As centenas de nenéns abandonados pelos pais merecem apenas dó, mas a mãe, é claro, ela não tem culpa. Se ela tivesse matado uma arara, aí sim seria um crime inafiançável. Mas abandonar um neném, temos de entender o que levou tal mãe a fazer isso. Nós não podemos julgar. Os nenéns jogados pelas janelas, pelas mães, ou maltratados em casa, eles deviam ter maturidade para entender que as mães e as mulheres, elas têm problemas de depressão, de estresse. Infelizmente, não existe o sindicato de defesa dos nenéns para reclamar o direito dos mesmos. Assim, a infantoclastia se generaliza. Um ódio que o teólogo aqui classifica como infantofobia. Irmãos, eu gostaria de dizer que isso não vem de graça. Porque é que uma ideia como essa, ela está tão arraigada na coletividade. Irmãos, por trás disto, há um projeto ideológico, não podemos negar. Há uma ideia de feminismo terrível, não podemos negar. Mas ganha forças por uma coisa chamada cultura. E aqui neste livro, A Verdade, Como Comunicar o Evangelho ao Mundo Pós-Moderno, do teólogo Donald Carson, que reúne textos de teólogos respeitados de universidades do mundo inteiro, no capítulo que ele fala sobre igreja, universidade e etnia, ele diz que existem transmissores institucionais de ideias. Os transmissores institucionais de ideias são dois. A primeira é a mídia, chamada mídia cultural. Os filmes, programas de TV, indústria musical, etc., 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 disseminando ideologias que vão à cabeça das pessoas. E o segundo grupo é um grupo mais elitizado. A segunda instituição que valida e promulga a desconstrução promovida pelo pós-modernismo é o campo das universidades, que já discutem temas como poliamor e como questões da verdade e por aí vai. Cultura. Aqui, irmãos, por que uma sociedade que tem tanto ódio de criança? Porque ela vai aprendendo através de mídias culturais. Eu vou citar para os irmãos 13 filmes, cuja mensagem é: os filhos são demônios. O Bebê de Rosemary, 1968. A Profecia, 1976. Brinquedo Assassino, 1988. Entenda. O espírito de um assassino é produzido ou é colocado num brinquedo de criança, dando essa ideia. O Enigma do Outro Mundo, 1982. Os Filhos do Medo, 1989. Bebê de Geni, o filme brasileiro de 1977. Grave Encounters, um filme de 2012. Eraserhead, um filme de 1977. Cemitério Maldito, um filme de 1989. The Unborn, um filme de 2009. A Órfã,
um filme também de 2009. Baby Blues, um filme de 2008. Vivarium, um filme de 2019. E diga-se de passagem, eu tive que fazer seleção, porque a quantidade de filmes que trazem a ideia tradicional do bebê como uma bênção, aquele ser inocente e adorável, é trocado pela perspectiva sombria de que aquele que nasce é um demônio incontrolável. Não é à toa, irmãos, que a sociedade está como está. Quanto mais ela se afasta de Deus, mais ela se afasta do próximo. E Satanás utiliza a cultura para ensinar a esse povo como transgredir os princípios do Senhor. Nós precisamos tomar espaço, irmãos, inclusive nas questões culturais. Se você não conhece o conceito de mandato cultural, nós vamos estar falando sobre isso. O pastor Daniel Mota estará abordando no próximo podcast, na terça-feira, falando sobre a questão da cultura e como a questão da cultura é importante para a compreensão e para a vida. E eu mostrei aqui que pelo fato de negligenciarmos aspectos culturais, muitas vezes perdemos a compreensão de que a cultura está moldando a cabeça de uma humanidade perversa. Complementando ao que eu falei e encerrando essa mensagem, bebês, eles não são monstros. No Brasil, os monstros, eles se revestem de outras formas. No Brasil, os monstros vestem terno e gravata, utilizam relógios caros, utilizam veículos blindados. Os monstros, eles constroem tudo pensando em si mesmos. No Brasil, os monstros, alguns deles, vestem toga e pervertem a justiça. No Brasil, os monstros, eles recebem faixas. Estes são os monstros verdadeiros, não são os bebês. Deixem os bebês fora disso. Amém? Na próxima semana, nós vamos ter uma escola bíblica de férias com 23 crianças que muito provavelmente ainda não tiveram encontro com o Senhor. Que nós possamos ser luz do mundo, alcançando gerações inteiras. E que as crianças recebam do Senhor a necessária proteção para que esses abutres do mundo moderno não venham a ceifar as suas vidas. E nesse sentido, irmãos, eu peço a sua ajuda para que nós possamos orar pelas crianças e orar pela EBF. Vamos ficar em pé, vamos encerrar. Pai eterno e santo, Deus poderoso, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, porque inclusive o Messias foi uma criança. Pai eterno e santo, Deus poderoso, nós queremos clamar, Deus, no nome de Jesus, pelas crianças do nosso país. E eu quero clamar, meu Deus, em nome de Jesus, pelas crianças das famílias representadas aqui na igreja. Quero clamar, meu Pai, pelo ministério infantil desta igreja. E queremos colocar, meu Deus, nas tuas mãos a escola bíblica de férias que essa igreja vai realizar. Que o teu Santo Espírito possa ser semeado de forma poderosa na vida dessas crianças. E que vidas inteiras possam gozar da tua presença, meu Deus.
Pai eterno e santo, Deus poderoso, muito obrigado, meu Deus, porque o Senhor tem nos livrado até hoje. A igreja passa por perseguições, mas o Senhor tem sustentado um povo fiel. Alimenta, Senhor, a nossa esperança, a esperança de te ver um dia e de ver resolvidas todas essas questões, porque o Senhor é justiça e um dia vamos estar face a face com o Senhor. Pai eterno e santo, Deus poderoso, muito obrigado. Nós oramos no nome de Jesus. A igreja diz: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam sobre cada um de nós hoje e sempre. Amém, amém. Queridos, Deus abençoe vocês.